Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. É com esse belíssimo versículo desse salmo, desse domingo, dia 3 de abril, que iniciamos o nosso programa Palavra Viva, desse dia de hoje. Então, desde já eu convido você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela TV Candidez, pela nossa página do YouTube, Missão Maria de Nazaré. É com enorme alegria que saúdo cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais esse momento de reflexão, de meditação e de oração na Palavra do Senhor, que faz grandes maravilhas em nossa vida. Hoje, na liturgia, nos mostra duas pessoas, dois personagens na Bíblia que, de fato, o Senhor fez maravilhas na vida destas pessoas, que serve de exemplo para nós, que a partir de então o encontro com o Senhor, com Jesus, suas vidas mudaram, por inteiro e passaram a ter Cristo como o centro de suas vidas, como o maior valor de suas vidas. Então, desde já convido você, neste momento, juntos a pedirmos a presença do Espírito Santo, para iniciarmos bem o nosso programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó doce Espírito Santo, possas ir ao encontro desses que nos acompanham neste momento e possa tomar de conta de toda a sua inteligência, a sua mente, o seu coração, a sua casa. Visita, Senhor, neste momento, corações tribulados, corações fardos, cansados, corações sem direcionamento, que muitas vezes se encontram como ovelhas perdidas sem pastores, sem saber para onde ir, qual caminho seguir. Que o Teu Espírito possa iluminar, possa conduzir agora este povo. E estas Tuas palavras de hoje, essas reflexões possam nos conduzir, nos direcionar, nos mostrar o caminho, este caminho que leva até o grande alvo, como diz São Paulo na segunda leitura de hoje. Seguir um grande alvo, que possamos também, hoje, encontrar este caminho e permanecer, dando passos em direção a este alvo, correndo até este alvo. Sim, doce Espírito Santo, conduza-nos. Aquece o nosso coração falho, cheio de feridas. Sim, Senhor, vem em nosso auxílio. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Então, meu irmão, minha irmã, estamos no quinto domingo da Quaresma. Hoje inicia-se a conhecida, então, Semana das Dores, onde nesta semana, a cada dia, 7 dias, a cada dia meditaremos uma dor de Nossa Senhora, que seguiu com Jesus até o alto do Calvário. E estas dores estão neste trajeto que Nossa Senhora fez, com Jesus até o alto do Calvário. Então, esta semana, celebramos estas 7 dores de Nossa Senhora. E que nessa semana possamos, então, com um coração totalmente aberto, desejoso, viver com Nossa Senhora estas suas 7 dores. E ao final desta semana, no domingo de Ramos, possamos festejar a entrada de Jesus e também o acolhê-lo com festa, deixando que ele possa entrar na nossa vida, assim nos configurando ao coração de Jesus.
Hoje a nossa reflexão está no Evangelho de São João, no capítulo 8, dos versículos 1 ao 11. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntaram-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui estamos diante da vida pública de Jesus. Após ser batizado por João Batista, após o céu se abrir e a voz do Pai dizer: Este é meu Filho amado, e a pomba manifestando-se como o Espírito Santo sobre ele. Então aqui estamos diante da sua vida pública, onde aqui ele já realizou o seu primeiro milagre, onde tem-se a sua autorrevelação em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Aqui ele tem uma conversa com Nicodemos, onde ele diz que é necessário nascer pelo Espírito, e quem não nascer não encontrará a vida eterna. Aqui já nos foi narrado a sua conversa com a samaritana, onde ele expõe para ela mesma toda a sua vida. E também já nos foi narrado o seu discurso do pão da vida, onde ele duramente diz aos seus apóstolos que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então aqui estamos diante de relatos, de fatos da sua vida pública, onde ele faz, onde ele realiza, principalmente curas no coração, na vida de muitas pessoas. E este evangelho hoje também nos narra, podemos dizer, uma cura na vida também de uma pessoa. Uma mulher adúltera que foi levado pelos publicanos até ele, mas eles levaram até Jesus, não com o intuito de que esta mulher pudesse encontrar a conversão, a cura, o milagre em sua vida, mas com a intenção de provar Jesus para poder acusá-lo. E coloca então esta mulher diante dele. Jesus, que muito já dizia sobre a misericórdia, o perdão. Então, se Jesus decidisse seguir a lei de Moisés, como é bem dita, como é dita que deveria ser apedrejada as mulheres adúlteras, então talvez eles o questionariam, aonde está o discurso do perdão, da misericórdia de Deus? Ou se então ele simplesmente dissesse que não deveria ter o apedrejamento, então eles poderiam questioná-lo, se é pela desobediência da lei. Então eles colocam, eles trazem esta mulher até Jesus para, de uma certa forma, provar Jesus. E aqui Jesus, diante desta situação, nos dá um bom ensinamento sobre perdão e perdoar. Olhamos muitas vezes o erro dos outros, o pecado dos outros, e já olhamos com muitas pedras na mão. Ou levamos estas pessoas até Jesus, já com a intenção de apedrejá-los pelos seus erros, pelas suas falhas. Aqui o que está em questão não é o erro dos outros, olhar para o erro em si, a gravidade do erro em si,
mas olhar a forma como acolhemos estas pessoas, como olhamos para estas pessoas, com olhar de condenação ou com olhar de misericórdia. Jesus, desde o primeiro momento, olha para aquela mulher e compadece-se dela. Já olha para aquela mulher e, sendo Deus, basicamente já sabe a sua história, já sabe até qual os seus erros, a gravidade dos seus erros. Em nenhum momento ele concorda com a condenação do apedrejamento em si. Mas no silêncio, ele inclina-se e começa a escrever no chão. Alguns dizem que Jesus, ao escrever ali no chão, está escrevendo os pecados daquela mulher. E diante disso, podemos entender que Jesus sabe a nossa história, sabe a nossa vida, sabe tudo o que passa em nosso coração, sabe dos nossos erros, aqueles que estão expostos, que todo mundo vê, e até mesmo aqueles escondidos, que só cometemos ali na nossa intimidade, onde ninguém vê, onde poucos vê, onde não se tem exposição. No íntimo do nosso coração, quando somente é a intenção do nosso coração. Tudo isso Jesus vê e sabe. E diante de escrever ali no chão, ele faz uma pergunta, ele faz uma colocação. Quem de vós não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, neste primeiro momento, cabe a nós, ao olhar o erro dos outros, a falha dos outros, também olhar para nós mesmos. Também olhar para nós, entender que a nossa função não é de condenação, não é de dar sentenças, mas é de acolher o erro dos outros. Sim, devemos exortar, ter a função de dar uma exortação se necessário, sendo necessário, dar uma exortação e dura se for preciso, mas não com uma atitude de condenação, mas de acolher o outro sendo um pecador como nós mesmos e sendo limitados e da melhor maneira conduzi-lo ao perdão de nosso Senhor Jesus. Vamos para um breve intervalo e, na sequência, daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o programa Palavra Viva e mais uma vez seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube Missão Maria de Nazaré. Com imensa alegria que o acolho novamente para darmos continuidade à nossa reflexão, à nossa meditação de hoje. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos hoje no relato da mulher adúltera, narrado por São João, no capítulo 8, dos versículos 1 a 11. Aqui, enquanto Jesus ensinava, uma mulher é levada até Jesus para prová-lo, para as pessoas prová-lo ali, para poder ter motivos para acusá-lo. Esta mulher, então, é levada até Jesus, sendo pega em adultério. E ali as pessoas relembrando e trazendo ali a lei de Moisés, que
dizia que deveria apedrejar mulheres que fossem pegas em adultério. Então, eles colocam à prova Jesus, meio que pressionando Jesus, qual o jeito certo, o que ele pensa daquela situação, o que ele acha que deve ser feito. Então Jesus, em um silêncio, começa a escrever no chão, inclina-se e começa a escrever ali no chão. E eles, ainda insistindo em condenar aquela mulher, então Jesus questiona eles, faz uma colocação: quem de vós não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aqui Jesus, diante dessa narração, ele nos leva a olhar para nós como num espelho, ou a olhar para o outro e enxergar no outro as nossas misérias. Através do outro, enxergar as nossas misérias. Temos uma facilidade muito grande para condenar, para crucificar os outros, para ter uma atitude de condenação para os outros. Obviamente que na nossa vida cabe sim a exortação, a chamar o outro e a corrigi-lo da maneira certa, a dizer quando algo está certo ou quando algo está errado. Mas a nossa função não é ter atitudes de condenações, não é dar sentenças à vida do outro, mas é direcioná-los a um caminho certo, dizendo que dessa maneira está errado, dessa maneira não pode, mas conduzir ao caminho certo, conduzir aquilo que deve ser feito da maneira certa. E assim Jesus, ao final, quando ele pergunta a esta mulher: cadê aqueles que te condenam? Ninguém te condenou? E ela mesmo responde: ninguém, Senhor. Então ele mesmo: nem eu te condeno, vá e não tornes a pecar. Então aqui Jesus nos mostra então a sua misericórdia, e nos faz também lembrar do sacramento da confissão. Quando ali rasgamos o nosso coração, a nossa vida diante do sacerdote, que é a pessoa de Cristo, e ao final a dar essa absolvição. Então, nos é dado direcionamentos, ou temos direcionamentos para não tornar a pecar, para não voltar a ter essa vida de pecado. E assim Jesus diz a esta mulher: vai, não tornes a pecar. Então, ou seja, não é só uma questão de perdão, não é só uma questão de tudo é misericórdia, ou uma questão de tudo Deus perdoa. Não, a sua misericórdia é infinita, a sua misericórdia é muito grandiosa e está presente constantemente nas nossas vidas. Mas Jesus também é muito bem claro: vá e não tornes a pecar. Então, ou seja, é uma mudança de vida ali que Jesus pede a esta mulher. Aqui temos uma ação clara das maravilhas que Deus faz, como nos diz o Salmo, o versículo do Salmo de hoje: maravilhas fez conosco o Senhor. E um outro exemplo grandioso, das maravilhas que o Senhor faz está na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Aqui São Paulo diz buscar um alvo, que segue correndo, segue decidido a buscar um alvo. E esse alvo, temos a certeza que é a salvação, que é a santidade. E ele nos diz nesta carta aos Filipenses, que tudo aquilo que ele era, o que ele possuía, tornou-se lixo por Cristo, por Jesus. Ou seja, talvez tudo que ele tinha ou tudo que ele era, podemos dizer assim, fossem coisas valiosas, fossem coisas boas, podemos dizer assim. Mas, ao encontrar-se com Cristo, tudo isso tornou-se lixo. Tudo isso não tem mais valor. O que importa para ele é correr em busca desse alvo. E ele também cita uma justiça, uma justiça que não vem das suas forças. Ou seja, essa mudança na vida dele, não é por uma justiça, não é por mérito dele, mas consiste em experimentar a Cristo e se assemelhar a Ele na sua morte para alcançar a ressurreição, que é o alvo que ele busca, a vida eterna,
pois a vida eterna só alcançaremos ao passar pela morte e pela ressurreição, que nos foi concedido, que se tornou-se possível depois da crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somente a partir de então que tornou-se possível. Então, São Paulo busca esse alvo, né? Esse alvo que é a ressurreição. E aqui ele diz que a sua vida então passa a consistir em experimentar cada vez mais esse Cristo. Né? Esse Cristo que a mesma mulher adúltera experimenta aqui no Evangelho. Ela passa por essa experiência com Jesus Cristo. Então, a sua vida torna a ser diferente a partir do ensinamento de Jesus. Vá e não tornes a pecar. E São Paulo, após experimentar também este Cristo, este mesmo Cristo, a sua vida passa a ser diferente. Tudo aquilo que ele tinha, então, torna-se a ser lixo. O que podemos tirar desses dois grandes exemplos, né, é ter essa mudança de vida a partir de um experimentar Jesus. É não olhar o outro com um olhar de condenação, né, não pensar que o outro é mais pecador do que nós. E assim como São Paulo, correr em busca deste alvo, correr em busca deste grande alvo que é a ressurreição, que é a salvação. E São Paulo nos fala a assemelhar-se a Jesus Cristo. E assemelhar a Jesus Cristo é copiar as suas atitudes, é copiar os seus ensinamentos, é fazer conforme Cristo fazia, é ter as mesmas atitudes que Cristo. Obviamente que não na mesma perfeição, afinal das contas, somos pessoas limitadas, somos pessoas falhas, mas isso não serve como uma justificativa, né, para então continuar a fugir e não fazer aquilo que Cristo nos ensina, aquilo que Cristo nos pede. Né? Então, São Paulo nos deixa também este ensinamento na sua carta aos Filipenses. E São Paulo se reconhece pecador, se conhece falho e reconhece que ainda não alcançou este grande objetivo, esta grande meta, que é a salvação, mas que ele decididamente, focado, ele corre a rumo ao objetivo. Ele não se deixa dispersar, né, e quer alcançar este prêmio que é dado por Deus em Cristo Jesus, através da sua entrega, através da sua morte, através da sua ressurreição. Então, meu irmão, minha irmã, que a partir desta liturgia tão bela de hoje, né, onde o salmista também reconhece que Deus fez conosco maravilhas, possamos exultar ao Senhor pelas maravilhas que Ele fez na vida dessas duas pessoas que nos é relatado na liturgia de hoje, uma no Evangelho, a outra na segunda leitura. Possamos exultar a Deus com estas maravilhas que Ele faz e que também faz nas nossas vidas. O Senhor faz maravilhas em nossas vidas, né? Assim como fez na vida dessas duas pessoas que nos foram relatados, tanto na segunda leitura, quanto no Evangelho. E que possamos exultar a Deus com as nossas vidas, né? Exultar a Deus reconhecendo as grandes maravilhas que Ele faz em nossas vidas. Nos concede o perdão, nos concede a oportunidade de recomeçar, de ter boas atitudes, e nos concede também a graça de experimentá-lo, de ter uma experiência com Ele diariamente, nas leituras, na Santa Missa, nas orações. Tudo isso é uma maneira de experimentar esse Jesus, de ter esse encontro e essa experiência com Jesus Cristo, que se faz presente, que nos acolhe, que nos quer, que nos deseja, que nos chama sempre a estar com Ele. E que não sejamos como aquelas pessoas a sempre querer colocar Jesus à prova, querer questioná-lo, colocá-lo contra a parede, mas que sejamos aqueles que acolhem os seus ensinamentos, que acolhem o teu querer em nossa vida, e que tenhamos também este belo ensinamento de Jesus, né? Ir e não tornar a pecar. Parece algo meio que clichê, mas a nossa vida consiste em isso.
a passar por conversões profundas, a buscar confissão para a reconciliação com Deus e não tornar a pecar, não voltar a uma vida de pecado. E ter como exemplo também São Paulo, que correu decididamente rumo a esse alvo, sempre reconhecendo que ainda não alcançou, que ainda falta muito. Na nossa vida, sempre ainda terá algo para mudar, configurar-se e assemelhar-se a Jesus Cristo. Mas que não usemos isso como justificativa, mas que possamos seguir, focado e decididos rumo a esse prêmio, a esse objetivo que é o céu. Então, meu irmão, minha irmã, este foi o programa Palavra Viva, deste 5º domingo da Quaresma, onde o Senhor nos dá este belo ensinamento, onde o Senhor nos acolhe as nossas misérias e nos dá a oportunidade de um recomeço, de uma vida nova. Que este ensinamento de Jesus possa entrar no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. E que nesta Semana das Dores você possa viver estas dores com Nossa Senhora e ter o seu coração configurado e assemelhado a Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e até o próximo programa Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.